Olá, boa noite a todos. O nosso caso clínico ficou com o tema hipertensão. Os discentes que compõem esse grupo são Adriele Silva, Jéssica Oliveira, Rebeca Dantas e Tailane Macedo. Este é um trabalho apresentado à matéria de seminários temáticos da docente Flávia Guerra. O nosso caso clínico vem com a identificação de JVM, idade 45 anos, sexo masculino, profissão motorista, estado civil desquitado e casado pela segunda vez, raça negra, residência na Aldeia dos Índios, no bairro Feitosa. HDA, histórico de doença atual. Paciente rastreado como suspeito de ser hipertenso durante a visita do agente comunitário de saúde. Embora fosse totalmente assintomático, foi agendado para uma consulta de enfermagem. Na consulta, informou que eventualmente sentia um pouco de tontura, mas não valorizava este fato, já que também bebia e pensava que era algo relacionado com o fígado. A pressão arterial medida na consulta foi de 180 por 106 milímetros de mercúrio, média de 3 medidas. Antecedentes pessoais. Fumante de 20 cigarros por dia, está querendo abandonar o vício. Faz uso moderado de bebida alcoólica, sedentário no momento, mas até 6 meses atrás caminhava 2 vezes na semana. Não se sabe se é diabético, mas informa que já teve colesterol alto. Antecedentes familiares. Pai diabético e hipertenso, falecido de AVC, acidente vascular cerebral. Mãe morreu de infarto aos 76 anos. Tem um irmão de 20 anos com problemas no coração. Exame físico de enfermagem. Altura e peso. Altura 1,65 centímetros. Peso 86 kg. Pulso 82 batimentos por minuto. Cheio e irregular. Pressão arterial 180 por 106 milímetros de mercúrio, média de 3 medidas, mucosas normocoradas. O que é hipertensão? Hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores da pressão máxima e mínima são iguais ou ultrapassam 140 por 90 milímetros de mercúrio. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído de forma correta para todo o corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca. A pressão arterial é também conhecida como a doença multifatorial, por desencadear várias outras doenças. Na maioria dos pacientes, o débito cardíaco é normal ou levemente aumentado e a resistência vascular periférica está elevada. Esse padrão é típico de hipertensão inicial. Em outros pacientes, o débito cardíaco está aumentado, possivelmente em virtude de venoconstrição de grandes veias, e a resistência vascular está inadequadamente normal para o nível de débito cardíaco. Na fase adiantada da evolução da doença, a resistência vascular aumenta e o débito cardíaco retorna ao normal, provavelmente em decorrência da autorregulação. Algumas doenças que aumentam o débito cardíaco, como fístula arteriovenosa, regurgitação da aórtica, em especial quando há aumento do volume da ejeção, causam hipertensão sistólica isolada. Alguns pacientes idosos têm hipertensão sistólica isolada, com débito cardíaco normal ou baixo, provavelmente em virtude da perda da elasticidade da aorta e de seus ramos principais. Pacientes com pressão diastólica fixa e elevada geralmente têm diminuição do débito cardíaco. Não se deve apenas valorizar os níveis de pressão arterial, fazendo-se também necessária uma avaliação de risco cardiovascular global. A hipertensão arterial é, portanto, definida uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação hipertensiva. Fisiopatologia da hipertensão. A pressão arterial é a principal responsável por empurrar o sangue bombeado pelo coração através das artérias, levando assim os suprimentos necessários para os demais órgãos. Quando a pressão encontra-se alta, o coração exerce bastante força para bombear o sangue.
Com o envelhecimento, as artérias vão ficando mais complacentes e oferecem mais resistência para sua passagem, dessa forma podendo desencadear algumas complicações, como lesão nas paredes das artérias, podendo ocasionar um derrame, que é o acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, que é o aumento das câmaras do coração, diabetes mellitus, resistência à insulina e a insuficiência renal, que é uma das principais causas da hipertensão. A hipertensão arterial é influenciada por componentes genéticos, ambientais, vasculares, hormonais, neurais e renais. Quanto aos fatores genéticos, observa-se que a hipertensão arterial é poligênica, resultando da interação de fatores ambientais sobre determinados genes. Em relação aos fatores ambientais, observa-se que os indivíduos que têm um maior consumo de sal são mais predispostos à hipertensão arterial. Isso porque o sódio aumenta o volume plasmático e a pré-carga, e com isso o débito cardíaco. No que tange os fatores vasculares, é importante avaliar que o óxido nítrico é um potente vasodilatador estimulado por fatores como o estiramento pulsátil, estresse de cisalhamento e alterações da pressão arterial. Em pacientes hipertensos, observa-se uma menor vasodilatação mediada pelo endotélio, e isso faz com que os pacientes hipertensos tenham uma maior resposta vasoconstritora que os normotensos. Além desses, outros fatores influenciam vascularmente, que são o remodelamento vascular e rigidez arterial. Essas alterações são a remodelação eutrófica interna e a rarefação na microcirculação, que atuam aumentando a resistência vascular e a ação vasoconstritora e reduzem a capacidade da regulação do fluxo sanguíneo. O remodelamento e enrijecimento promovem a reflexão de ondas de pressão que levam ao aumento da pressão sistólica e da pressão de pulso, e é a principal causa de hipertensão arterial em idosos. Quanto à influência hormonal, o sistema renina-angiotensina-aldosterona age promovendo vasoconstrição por ação direta, estimulando a síntese e liberação da aldosterona, estímulo de sede e liberação de antidiurético, e aumento da reabsorção tubular de sódio. A ação desse sistema atua no remodelamento dos vasos de resistência e na promoção da lesão de órgãos-alvos em pacientes hipertensos. Além disso, a angiotensina 2 favorece o estresse oxidativo, que estimulam a inflamação, vasoconstrição, trombose e lesão vascular. E a aldosterona estimula a fibrose vascular intersticial no coração. O sistema nervoso simpático está hiperativo e estimula o coração, rins e vasos periféricos. Essa ação gera aumento do débito cardíaco, retenção do volume e aumento da resistência arterial periférica. O aumento da ação do sistema nervoso simpático, associado à elevação do sistema renina-angiotensina, levam à vasoconstrição renal, que é responsável pela isquemia tubular e inflamação intersticial renal, e pela arteriopatia pré-glomerular. Essas alterações causam maior retenção de sódio por elevar a reabsorção do mesmo e pela redução da sua filtração, o que resulta no aumento da pressão arterial. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins,
que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. Aqui temos um quadro comparativo. Na teoria, é considerada hipertensão o valor maior que 140 por 90 mm de mercúrio, junto ao histórico familiar e sintomas como tontura, cefaleia, fadiga, sangramento nasal e obesidade. As manifestações clínicas do paciente foram pressão arterial em 180 por 106 mm de mercúrio, com vertigens, obesidade, onde seu IMC é 31,6, e no seu histórico familiar, o pai hipertenso. O tratamento cirúrgico e endovascular da hipertensão renal vascular visa desobstruir a artéria renal, reverter a hipertensão arterial e preservar a função dos rins. O tratamento cirúrgico é feito por meio de angioplastia transluminal percutânea ou por cirurgia aberta. Entretanto, em relação ao caso clínico, não houve necessidade de intervenção ou tratamento cirúrgico. Como tratamento medicamentoso, foi receitado a hidroclorotiazida de 50 mg, que é destinada ao tratamento da pressão alta, isoladamente ou em associação com outros fármacos antihipertensivos, edemas associados com insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e com a terapia por corticosteroides ou estrogênios. Edema relacionado a várias formas de disfunção renal, como síndrome nefrótica, glomerulonefrite aguda e insuficiência renal crônica. Esta substância tem uma ação diurética, isto é, aumenta a eliminação de líquidos do organismo através da urina. O início da ação ocorre 2 horas após a sua administração. Sendo assim, o efeito máximo é alcançado após cerca de 4 horas. A ação da hidroclorotiazida persiste por aproximadamente 6 a 12 horas. Assim como outras tiazidas, pode aumentar ou potencializar a ação de outros fármacos antihipertensivos. Pode também interferir sobre as necessidades de insulina nos pacientes diabéticos e reduzir o efeito de hipoglicemiantes orais. Nos exames laboratoriais, as tiazidas podem diminuir os níveis séricos de iodo conjugado à proteína, sem sinais de distúrbios da tireoide. Deve-se suspender a administração da hidroclorotiazida antes de se realizarem testes de função da paratireoide. Devem-se tomar meio comprimido por dia, ingeridos com líquido, via oral. Também foi receitado o cloridrato de propanolol, 40 mg. Ele é um beta-bloqueador, ou seja, inibe a estimulação dos receptores beta-adrenérgicos presentes no organismo, como no coração e vasos sanguíneos. Ele modifica a taquicardia da hipoglicemia. Deve-se tomar cuidado ao se instituir o uso de cloridrato de propanolol concomitantemente a tratamento hiperglicêmico em pacientes diabéticos. O propanolol pode prolongar a resposta à hipoglicemia à insulina. Os comprimidos de cloridrato devem ser administrados por via oral, engolidos inteiro com água 2 vezes ao dia, pela manhã e noite. Processo de enfermagem. No diagnóstico de enfermagem do caso clínico, foi listado estilo de vida sedentário, déficit de conhecimento, vertigem, tontura, obesidade, risco de pressão arterial instável e sopro cardíaco. Os riscos que eles oferecem são AVC, o acidente vascular cerebral, infarto, insuficiência cardíaca, diabetes e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Os cuidados de enfermagem podem variar, dependendo do tipo de hipertensão e do momento que foi diagnosticada. Embora existam intervenções de enfermagem estabelecidas para o tratamento da hipertensão, o que facilita a redução da pressão sanguínea do paciente sem recorrer a terapias medicamentosas, podendo haver a necessidade de intervenções farmacológicas, e em vários momentos ao longo do curso da condição. O plano de cuidado a seguir concentra-se na meta de controlar a hipertensão sem necessidade de terapia medicamentosa. Uma quantidade de intervenções de enfermagem implementadas concentram-se no ensino de métodos não farmacológicos, além de técnicas de autocontrole. Essas intervenções ainda servem para reforçar a importância do suporte da família e dos amigos no controle da doença.
Alguns resultados esperados pós esse plano de cuidado é o comportamento e aceitação da dieta prescrita, comportamento de cessão, parar de beber bebidas alcoólicas e parar de fumar, o comportamento de perda de peso e o seu controle, assim como conhecimento e controle da hipertensão, dieta e medicação. Na maioria das pessoas, a hipertensão arterial não causa sintomas, apesar de ocorrência coexistente de determinados sintomas que são ampla, porém erroneamente atribuídos à hipertensão arterial, como dores de cabeça, sangramento nasal, tontura, rubor facial e fadiga. Pessoas com hipertensão arterial podem apresentar esses sintomas, mas tais sintomas ocorrem com a mesma frequência em pessoas com hipertensão arterial normal.